Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Coelho do Pântano e esta é mais uma conversa despretensiosa sobre qualquer coisa. Se bem que hoje não é exatamente sobre qualquer coisa, porque eu vou falar sobre uma das peças mais queridas que eu tenho na minha modesta coleção, que é a primeira edição da revista Simpsons Illustrated, lançada em 1991. Eu não sou um grande colecionador. A última coleção que eu comecei a fazer em um bom tempo foi a da edição inspirada no Kanzenban de Slam Dunk da Panini, que eu parei no número 20 por causa da pandemia. Eu moro com uma sogra que é grupo de risco, então a gente prefere não sair muito de casa. Então parei de ir à banca. Eu cheguei em banca 2 vezes desde o começo da pandemia, porque eu e minha mulher tínhamos comprado uma feira e a gente foi buscar. E aí no caminho parei numa banca, olhei e não tinha a edição número 21. Também não comprei online. Então a coleção está interrompida por tempo indeterminado e também não sei se eu vou completar. Eu tenho aqui no meu modesto arquivo, eu vejo muita gente dizendo que tem na sua coleção 17 mil edições, 15 mil edições, 10 mil edições. Eu estou bem longe disso. Fazendo uma conta rápida aqui de olho, eu acho que eu não tenho nem 1000. Tá tudo numa estante e não lota a estante. Pega só. A estante tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 plataformas. Pega 4 plataformas e mesmo assim não totalmente, porque nessas 4 plataformas também tem algumas outras coisas. E eu acho, calculando aqui, eu tenho 6 coleções, é isso? Vamos ver. Eu tenho a coleção de revistas Animax completa, da 1 a 50. Revistas Animax, um dia será tema de um episódio, porque era uma revista muito legal. Eu tenho a coleção completa do Scott Pilgrim, tanto a edição brasileira quanto a edição americana. É americana, a Unipress é americana, né? Apesar do personagem da criação ser canadense, a edição é americana. A brasileira foram só 3 edições, a da Unipress que eu tenho são 6 edições. Eu tenho a coleção de Street Fighter da editora Scala, que foi o tema do meu primeiro episódio aqui no podcast. Só que eu não tenho essa coleção completa. Eu cheguei a ter ela completa, as 20 edições, mas hoje eu acho que me falta algumas edições entre a 17 e a 20, eu não lembro exatamente quais, porque com tantas mudanças e andanças por aí eu acabei perdendo um número ou outro, e eu acho que eu também não tenho a edição especial. Então foram no total 21 lançamentos e eu acho que eu não tenho uma edição especial. E não, das edições entre a 17 e 20, que são as últimas, que tem um tamanho assim maior, eu não tenho algumas delas, não lembro quais. Eu tenho a edição do Mega Man da Conrad, da Magnum, o Mega Man Nacional da editora Magnum. Também é um ótimo tema para um episódio. Só que também não tenho ela completa, foram 16 edições. Eu tenho 15 edições, a edições que me falta é exatamente a número 15. Eu cheguei a ter a número 15, mas, ou seja, cheguei a ter a coleção completa, mas eu também perdi ela em algum momento. Eu tenho a coleção da revista Herói do número 1 ao número 100, e como eu consegui essas 100 edições, também daria um tema para um episódio, também daria um episódio do podcast. E eu tenho mais algumas edições além da 100, mas eu não tenho a coleção completa. E essa coleção que eu falei da 1 a 100, eu acho que alguns números eu não tenho mais. Eu tive todos os números da 1 a 100, alguns inclusive duplicados. Hoje talvez eu não tenha alguns deles, mas eu tenho ainda a maioria, a imensa maioria. E, perdão pela redundância, mas foi só para enfatizar, foi uma hipérbole. E talvez alguns deles também tenham ficado na casa da minha mãe, que mora em outra cidade. E aí eu tenho 2 coleções interrompidas pela própria editora. Não é exatamente culpa minha, né? Que é a coleção do Pride Super Campeão, que deveriam ser 4 edições, eu acho que a Sampa só lançou 2 edições. E a coleção da edição definitiva de Dragon Ball pela Panini. Desculpa, pela Conrad. Só que a Conrad interrompeu o lançamento no número 15, eu acho, e eu só comprei até aí. Está sendo até relançado agora, eu acho que pela Panini, não tenho certeza, mas eu não tenho comprado. Eu estou com essa antiga da Conrad mesmo, que está bem estragada.
Nos anos 90, eu cheguei a colecionar gibi. Colecionei Shazam, Super-Homem, Homem-Aranha, Teia do Aranha, Super-Homem, o Homem de Aço. E aí depois, mais pra frente, Batman, Batman Vigilantes de Gotham, Batman, aquela edição anual da Marvel pela Abril, que era tipo Marvel 98, Marvel 99, mas boa parte delas eu me desfiz, ou eu troquei em sebo, ou eu perdi, ou eu doei, enfim, não tenho. Então, como eu disse, a minha coleção é bem modesta, não deve ter nem 1000 volumes, entre revistas, livros e quadrinhos. Não estou falando nem só de quadrinhos, e claro, eu estou incluindo mangá aí entre os quadrinhos. Uma parte do material que eu tenho na minha coleção é importada, não a maior parte, não é a maioria, mas eu tenho muito material importado. E entre o material importado que eu tenho está essa Simpsons Illustrated, que foi lançada em 1991. Porque o que acontece? Teve uma época que, e eu cheguei a comentar isso em algum episódio, eu acho que no episódio do Aztec, eu comentei que teve uma época, o dólar estava baixo e tal, eu morava com meus pais, então morava com minha mãe, na verdade, então sobrava uma grana que dava para eu comprar gibi, era muito barato, eu conseguia esses gibis muito baratos, pelo eBay, por vendedor no Amazon.com, às vezes eu conseguia o gibi a $1, às vezes 50 centavos, 30 centavos, eu cheguei a comprar gibi por 1 centavo, então praticamente só estava pagando frete. Porque, primeiro, era uma boa forma de desenvolver o inglês, você lendo a publicação em inglês, tanto que eu acho que todos os gibis que eu tenho original, fora um ou outro mangá, que eu nem sei se eu tenho mais em japonês, todos os gibis que eu tenho aqui importados são em inglês mesmo. E também porque teve uma época que eu tinha uma ânsia de querer a primeira publicação original de alguma coisa, a primeira aparição de determinado personagem, enfim. E eu comprei essa Simpsons Illustrated, que, se eu não me engano, é a primeira publicação dos Simpsons em formato revista ou formato quadrinhos. Eu acho que antes disso já tinha saído o livro, mas em formato revista e formato quadrinhos, Simpsons Illustrated, se eu não me engano, foi a primeira, e essa é a edição número 1. Ela era uma revista quadrimestral. Simpsons tem várias publicações. Praticamente todas elas saem pela Bongo Comics, que é a editora fundada pelo Matt Groening, que eu nem sei se está em atividade ainda, se existe ainda, né? Porque eu acho que recentemente eles pararam com a publicação, mas não tenho certeza, posso estar falando merda, mas enfim. A Bongo Comics, eu acho que ela entrou em atividade em 1993. O lançamento mais famoso da Bongo Comics é os quadrinhos dos Simpsons, que é Simpsons Comics, que já foi lançado aqui no Brasil 2 vezes, pela editora Sisal, durou apenas 3 edições, e pela editora Abril, que durou 23 edições, num espaço de tempo muito longo. A Sisal lançou ainda nos anos 90, a editora Abril, eu acho que lançou nos anos 2010 já. Não, vi aqui, lançou em 2003, porra, fui longe, mas enfim. Mas foi um espaço muito longo de publicação entre uma e outra. Eu não vou entrar em detalhes sobre essa publicação, talvez algum dia valha fazer um podcast sobre ela, um episódio de podcast sobre ela, porque ela tem muita coisa interessante. E tem vários outros quadrinhos da editora Bongo. Esse é o mais longevo, mas tem, por exemplo, o quadrinho solo do Bart Simpson, que foi bem longevo também, durou 100 edições. Tem o quadrinho do cara da loja de quadrinhos. Tem o quadrinho do Comichão e Coçadinha. Tem o quadrinho do Krusty. Tem o quadrinho da Casa da Árvore dos Horrores, ou seja, com temáticas de terror. Tem o quadrinho do Homem Radioativo. Tem um quadrinho
de Bartman, que é o super-herói do Bart Simpson. Tem um quadrinho o cara da loja de quadrinhos, já falei, né? Enfim, eram muitas publicações. Nem todas elas foram publicações, como é que se diz, longevas, frequentes, regulares. Muitas tiveram só algumas edições, foram edições especiais. As únicas longevas mesmo foram Simpsons Comics e Bart Simpson. Só que em 1991 a Bongo Comics ainda não existia. E quem lançou o Simpsons Illustrated foi uma editora chamada Welsh. O desprendimento dessa coleção é tão grande, apesar da primeira edição, a que eu tenho, dizer na capa que é edição de colecionador, não tem nenhum número 1 na capa. Número 1 é uma coisa muito atrativa, né? Você pega um quadrinho, você vê logo ali em destaque, número 1. Não tem. Tem só Primavera de 1991, porque ele era um quadrinho quadrimestral, como eu falei, ou seja, ele saía praticamente 2 vezes por ano, ele saía 4 vezes por ano, de acordo com as estações do ano, e cada edição marcava na capa a estação. E esse primeiro foi lançado em abril de 1991, se eu não me engano, era primavera nos Estados Unidos, aqui no Brasil era outono, e ele marca primavera de 1991. Eu acho que nem no expediente tem dizendo número 1, mas não tenho certeza. A edição está fechada aqui, não vou abrir, já explico porque ela está fechada, não vou abrir por preguiça. Ou talvez eu abra, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, mas eu acho que não diz nem mesmo no expediente. Tô olhando aqui, não tem número 1, não estou vendo aqui número 1 em nenhum lugar. O nome é Simpsons Illustrated, fazendo uma referência a revistas clássicas americanas, porque havia um momento que imprimir não era uma tarefa tão simples quanto é hoje em dia. E quando a publicação tinha muita foto, tinha muita imagem impressa, isso era um diferencial. E aí eles faziam questão de colocar ilustrado no título da revista. Talvez a mais famosa que leva esse nome é Sports Illustrated, que é uma revista, como o próprio nome sugere, de esportes, e era uma revista recheada de fotos dos jogos, dos atletas, enfim. Então Simpsons Illustrated é uma revista, não é uma revista em quadrinhos, não são histórias em quadrinhos. É como se você estivesse pegando uma revista Time, ou seja, uma revista de variedades. E aí na revista tem seção de cartas, tem uma seção de notícias, uma seção fictícia de notícias, ou seja, só com notícias ficcionais, como se fossem coisas que estão acontecendo em Springfield. Tem várias matérias, entre matérias fictícias e matérias, digamos, reais. Como assim matérias fictícias e matérias reais? Matérias fictícias, de novo, de coisas que supostamente estão acontecendo em Springfield, e matérias reais, que é, por exemplo, entrevista com o editor, entrevista com os criadores, etc. Tem propagandas, de novo, propagandas fictícias e propagandas reais de produtos que estão sendo anunciados lá. Vou fazer até um comparativo aqui. Tem uma propaganda, por exemplo, de um cereal muito famoso nos Estados Unidos, que eu acho que é o Matrix, que o mascote é um coelhinho. E mais pra frente tem uma propaganda do cereal do Krusty, que não existe. É uma propaganda fictícia, de um produto aí do universo dos Simpsons, e só no universo dos Simpsons. E aí na chamada de capa você vê coisas típicas de revista, por exemplo, tem uma foto do Krusty, tem segredos revelados, e lá no final tem 2 tirinhas, é como se fosse uma revista mesmo. Se você pegar a Time, você vai chegar em algum momento que você vai ver umas 2, 3, 4 tirinhas, porque tem uma seção de quadrinhos. Lá no final tem 2 tirinhas, uma tirinha dos Simpsons e uma tirinha do A. Arnold, o desenho animado A. Arnold, do Craig Bartlett. A essa altura, o A. Arnold, eu acho que só tinha tido um curta de animação de massinha, ainda não tinha série de animação, e o Craig Bartlett, que é o criador do Hey Arnold, se eu não me engano, ele é cunhado do Matt Groening, né, o criador, o idealizador dos Simpsons. Então lá no final, praticamente na última página, tem uma tirinha dos Simpsons, que na verdade é uma tirinha do Krusty, e tem uma tirinha do A. Arnold. E o mais legal dessa edição
é que vem encartada nela, e eu não destaquei, senão eu colocaria no thumb, e como você pode ver, não coloquei. Então talvez até de repente eu coloque se eu encontrar foto na web, né? Mas a minha eu não vou destacar. Ele vem encartado uma edição do jornal Springfield Shopper. Eu disse Chopper? Não, é Springfield Shopper, que muitas vezes no desenho animado era traduzido como Guia de Compras de Springfield. Que é como se fosse uma edição fictícia do jornal mesmo. Eu acho que é o mais legal. Quando eu fui procurar essa revista, eu acho que eu comprei ela pelo eBay, eu vi um vendedor que estava anunciando, destacando isso aí, com a edição do Springfield Shopper encartada. Então comprei, chegou, fiquei muito feliz e recentemente, quando estava pegando aqui as coisas na minha estante, eu vi que um pedacinho da página estava ruído por traças, um pedacinho da capa, ali no cantinho da capa estava ruído por traças. Tem muita traça aqui em casa e eu não tinha o hábito de botar meus quadrinhos e minhas revistas em saquinhos. E aí quando eu vi que isso estava acontecendo, eu disse, opa, não posso deixar isso acontecer. Eu comecei dei uma arrumada na minha estante e botei boa parte das coisas, aquelas pelas quais eu tenho mais carinho, em saquinhos para proteger. Folheei todas as revistas para ver se eu não estava ensacando nada com uma traça dentro. Em algumas edições eu cheguei a derrubar traça. A maioria delas, felizmente, está conservada, não tinha sido comido por traças. Infelizmente, algumas foram. E eu basicamente passei meia-noite de virada de ano, não ligo muito para ano novo, essas coisas. Então passei a noite de virada de ano trancado no quarto, ensacando revista, ensacando gibi, o que para mim foi até bem divertido. Eu sou um grande fã dos Simpsons, da primeira à nona temporada, especificamente. Para ser mais preciso, da primeira à sétima temporada. E eu ainda gosto de algumas coisas da oitava e da nona temporada. Da 10ª temporada em diante eu não gosto, porque para mim é como se fosse um outro desenho animado. Eu acho que mudou bastante o estilo de humor, mudou bastante a narrativa do desenho, o jeito que as histórias são contadas, que os episódios são contados, que os personagens são retratados. Até a personalidade dos personagens sofreu muita alteração, e eu particularmente não gostei do resultado. Então eu considero os Simpsons apenas da primeira até a nona temporada. São as temporadas que eu tenho em DVD, por exemplo, e eu vejo que essa é uma opinião que muito fã da velha guarda divide, né? Talvez isso seja pensamento ranzinza, rabugento de fã que ficou velho e não gosta do material novo. Pode ser. Enquanto a garotada, os fãs mais jovens gostam do que é produzido recentemente, pode ser, mas enfim, é a forma como eu me sinto. A revista Simpsons Illustrated, ela teve 10 números pela Welsh entre 1991 e 1992, se eu não me engano. Em 1993, Matt Groening, né, o criador, o idealizador dos Simpsons, fundou a Bongo Comics. A editora é dele e de outros sócios, provavelmente. E a Simpsons Illustrated foi interrompida com 10 edições. E nos anos 2000, se eu não me engano, em 2012, voltaram com a Simpsons Illustrated e durou 27 edições. E depois voltou a ser interrompida. Nos anos 90, a gente não tinha internet. A gente até tinha internet, comecei a ter internet lá em casa em 1997, mas enfim, essas revistas são um lançamento em 1991, apesar de não ter chegado aqui no Brasil, não ter chegado nas minhas mãos nessa época. Então, revistas informativas, elas eram muito úteis, e Simpsons Illustrated surgiu como uma revista informativa especificamente dos Simpsons, não só informativa, mas também como material original, como material ficcional original para o leitor consumir. Então era uma publicação que na época fazia a diferença. Hoje não faz. Hoje a gente tem 2 wikis excelentes dos Simpsons. Uma que é a simpsonswiki.com, que é a mais completa, e a outra que é bem menos completa, mas também é muito boa, que é simpsons.fandom.com. Vou deixar os 2 links na descrição.
estão entre as melhores wikis disponíveis, com certeza. Então hoje em dia a gente encontra todo esse material na internet. Uma revista dessa, ela não tem mais tanta utilidade, serve só como material histórico. E eu, particularmente, na minha humilde coleção, na minha modesta coleção, é uma das coisas que eu me orgulho de ter. E também uma lembrança de quando Simpsons era algo que falava muito mais a minha língua. Bom, então é isso. Se você escutou até aqui, eu agradeço. Um forte abraço. Você é foda. E até a próxima conversa.